Oi, crianças, tudo bem? Vamos então começar com mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E hoje é a lição 3 que nós vamos estar falando. E ó, lição 3 da revista Quando as Crianças Aparecem, tá vendo? Que você tem aí com você, né? E hoje nós vamos estar falando da lição 3 e vamos iniciar com o versículo, que é um versículo que nós estamos estudando desde a lição 1, né? Sempre na revista tem, no início da aula, tem esse versículo. Vamos lá então, que é 1 Pedro 5:7, que diz assim a palavra de Deus: Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vós. Então, e nessa palavra, que é a palavra de Deus, nós aprendemos tudo aquilo que a gente precisa, né? Porque aqui Deus nos explica, nos fala, nos aconselha, né? Nos ensina todas as coisas. E nós podemos ver aqui várias passagens, né, na palavra de Deus, falando sobre o amor e o cuidado que Deus tem para conosco. Por isso que esse versículo de 1 Pedro fala: entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de mim, Ele cuida de você. E hoje nós vamos estar estudando sobre isso, sobre a palavra de Deus, e sobre esse cuidado que Deus tem tido conosco, né? E vamos falar de uma passagem que está no livro de Ruth, né? O cuidado que Deus teve com Noemi, né? O que aconteceu naquela época? Noemi morava com seu marido e seus 2 filhos em Judá. Era povo de Deus, estava em Judá, tribo, né? Uma das tribos. E o que aconteceu? Lá teve uma grande fome, um grande problema em Judá. Como agora nós estamos tendo um grande problema aqui, né? Essa questão do vírus que tem afetado muitas famílias, deixado muita gente doente. Então, lá naquela época, teve assim uma grande fome. Teve gente, até que tem gente que morreu de fome, porque não estava tendo alimento. Então, eles resolveram mudar. Aí eles mudaram para uma cidade chamada Moabe. Essa cidade, a gente era considerada assim estrangeira. Por que estrangeiro? Porque não é do povo de Deus, não conhecia o Senhor, conhecia vários deuses deles lá, mas não conhecia o Deus único e verdadeiro. Então eram estrangeiros, mas eles precisaram mudar por conta da fome que estava acontecendo em Judá. E aí eles foram. Quando chegou lá, passou-se um tempo, os meninos cresceram e eles conheceram meninas, moças moabitas. Conheceu Orfa e Ruth e se casaram. Então, os dois casaram. E tudo ia muito bem na família, estava dando tudo certo. Até que um dia, o marido de Noemi morreu, ficou doente e morreu. E Noemi ficou muito triste, ficou viúva, mas ela ainda tinha os filhos, né? Que acalmava o coração dela, né, que consolava ela. Não demorou muito tempo, morreram os 2 filhos dela. Então ela ficou sem marido, sem os filhos, numa tristeza muito profunda. E só sobraram as 2 noras. Mas como, né, ele ia fazer com 2 noras e sem os filhos e sem o marido naquele lugar? Então ela chamou as noras, Orfa e Ruth, e falou: Olha, vocês voltem para a casa dos seus pais, porque eu vou voltar para a minha terra, que não tem mais nada que me prenda aqui, né? Vocês voltem para a casa dos seus pais, que lá vocês vão ter mantimento com a sua família. Porém, a Ruth amava muito Noemi, gostava muito de Noemi e falou: Olha, Noemi, eu não irei, eu não irei. Então, e onde você for, eu também vou. E aí isso me lembrou uma passagem bíblica que é muito usada em casamento, né? Vamos ver se vocês lembram. Está no livro de Ruth, que na palavra de Deus, no capítulo 1, no versículo 16. E diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me insta para que te deixe e me afaste de perto de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite,
ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Então, nesse momento, Ruth estava falando: olha, eu renuncio tudo aquilo que eu acredito aqui, que esse povo acredita, o povo moabita, e o meu povo agora vai ser, o seu povo vai ser o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Então, ela se recusou a ir embora. Tem até uma figura aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A órfã estava indo embora, mas Ruth estava com Noemi, estava acompanhando Noemi. Então, elas voltaram para Judá, as duas juntas. A órfã foi para casa, voltou para casa da família dela. E elas foram, e elas estavam em muita dificuldade, né? Porque você vê, eles não tinham ninguém que trabalhava ali, não tinha um homem que trabalhava, porque naquela época os homens, as mulheres não trabalhavam em momento nenhum, os homens que traziam todo o sustento, entendeu? E elas não tinham mais marido, ela não tinha filho, não tinha marido, então elas estavam numa situação muito difícil. Chegaram em Judá, né, no vilarejo lá, e na casinha que ela morava, estava lá tal, mas elas não tinham dinheiro nem para comer. Aí, como Deus conhece, né, a nossa dificuldade. Então, se você está passando por uma dificuldade agora, saiba que Deus conhece a sua dificuldade. Deus sabe a sua tristeza, o problema que você está passando, e no momento certo, né, no momento certo, ele vai agir na tua vida e vai resolver essa situação. Muitas vezes a gente acha que Deus está demorando, mas não. Deus age no momento certo, segundo o plano e propósito dele mesmo, né? A gente tem que ter paciência e aguardar no Senhor. Olha o que Deus fez na vida de Noemi e de Ruth. Quando Deus viu que ela estava sem condição nem de se alimentar, Deus criou toda uma situação. Nessa cidade de Judá havia um parente de Noemi chamado Boaz. E ele tinha uma grande plantação que plantava trigo. Então ele era uma pessoa que tinha posses e tinha essa plantação. Então Noemi falou para Ruth ir lá nessa plantação e pegar o que sobrasse, porque muitas vezes na hora da colheita os trabalhadores de Boaz iam tirando e caía algumas coisas no chão e sujava e eles não pegavam. Então Ruth foi para lá, foi pegar o que sobrava. Então aqui, ó, tem uma figura, olha aqui, ó, tá vendo? Ela pegando, ó, o que caiu no chão, ó, Boaz perguntou para os trabalhadores: quem é essa moça que tá aqui pegando os restos da plantação? Aí os trabalhadores falaram: não, ela era nora de Noemi, né? Só que como morreu lá os meninos e tal. Aí ele falou: ah, tá, então deixa cair umas espigas a mais, porque daí ela leva a maior quantidade de alimento para Noemi. E todo dia ela ia lá pegar esse alimento. E o que aconteceu? Boaz começou a se interessar por ela, começou a gostar dela, querer namorar com ela. E ela também começou a gostar dele, querer namorar com ele. E aí eles se entenderam. E não é que eles casaram? Olha como Deus trabalhou na vida deles. Elas se casaram. E aí o que aconteceu? Depois de um tempo de casados, aí ela engravidou. E ela teve um lindo bebê. Olha como são as coisas. Noemi tinha perdido os filhos, não tinha nem mais como ser avó, mas através de Ruth, que ela tinha como filha, e de Boaz, que era parente dela também, ela se tornou uma avó, né? Aí tem um desenho aqui que eu vou mostrar para vocês. Nasceu esse bebezinho aqui, é o mais lindo, que se chamou Obed. Olha o nascimento de Obed aqui. Tá vendo? Então, Deus providenciou todas as coisas. Todas as coisas, todas as coisas. Noemi nunca pensou nesse desfecho para a vida dela e de Ruth, né? Que ela também amava muito e Ruth também amava muito ela. Então, nós precisamos saber que Deus pode todas as coisas, não importa a situação, não importa o problema. Nós precisamos confiar em Deus, confiar na providência divina, confiar que as coisas vão se ajeitar, vão se organizar
conforme o propósito e objetivo de Deus, né? Aí na revista de vocês tem esta folha, ó, uma revistinha, né? Aí eu até pintei aqui, mas eu tenho certeza que vocês vão pintar bem melhor do que eu, que eu não sei pintar direito, mas vocês sabem, ó. Vocês vão pintar, ó aqui, ó, Noemi, ó aqui, Ruth com o neném, com o Obed. Então, vocês vão fazer a dobra, ó, vamos ver se vai dar pra mostrar. Fazer a dobra e vai colocar Obed no colo de Noemi. Ó que lindo, a vovó toda feliz com o bebê. E também, eu deixei com vocês aí, nas atividades complementares, esta árvore. Olha qual é a proposta. Vocês vão escrever Obed. Então, essa aqui é uma árvore. É uma árvore da família de Obed. E aí eu coloquei para vocês, deixei para vocês esses nomes, né, ó. Ó, tem nome de Boaz, Noemi, Ruth. E aí vocês vão escrever o que que é. O que que a Ruth é de Obed mesmo? Ah, ela é a mãe. E Noemi? Ah, é a vovó. E Boaz? Ah, o Boaz é o papai. E aqui, ó, Jessé. Você sabia que Jessé é filho de Obed? E tá vendo, ó? Jessé é filho. E Jessé é filho e Davi é neto. Eu até escrevi aqui. Davi é neto. Vocês vão recortar e colocar aqui na árvore da família dele. Tá bom? E para encerrar, ó, só pra gente confirmar essa questão que eu falei, vamos ler em Ruth mesmo, para encerrar aqui a lição. Em Ruth diz assim, ó. Deixa eu ver aqui. Perdi. Aqui. Peraí. Aqui, ó, no 17 diz assim. Ruth 4, 17. Fala assim: E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. E este é o pai de Jessé e pai de Davi. Vamos orar? Que o Senhor possa nos ajudar. Pai querido, Senhor, nos ajude a crer em Ti e a confiar que todas as coisas o Senhor fará por nós. Muito obrigada por tudo, Jesus. No nome santo, poderoso de Jesus. Amém. Tchau, crianças. Deus abençoe e me manda as atividades, tá bom? Tô aguardando, viu? Beijos, tchau.